Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Romanos 9, 6. Romanos 9, versículo 6. Acharam? Está escrito: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Qual foi a palavra? Foi a palavra que Deus falou para Abraão, né? Porque por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu P1 de Isaque, nosso pai. Filhos da promessa. Vê se vocês entenderam o que está escrito. Ele fala aqui que a palavra de Deus não faltou, ela não falhou. É porque muitos irmãos certamente esperavam que todo Israel seria um salvo. Mas qual é o Israel que vai ser salvo? Que foi salvo e ainda será salvo? É aquele Israel que não é da terra, segundo a carne. Porque em outra escritura diz que todo Israel, não todo Israel será salvo. O mesmo apóstolo Paulo que falou em outra escritura, ele fala aqui que nem todos que são nascidos lá são israelitas. Como assim? Eles têm sangue de judeu, são descendentes de pais judeus, mas nem todos que nascem lá são israelitas. Em que sentido isso a Bíblia está falando? Abraão casou com Sara e teve um filho chamado Isaque, casou com e Rebeca teve quantos filhos? Vamos lá, paradinho. 2 filhos. Estavam 2 filhos no mesmo ventre, ou seja, 2 povos, no mesmo lugar, na mesma nação. Presta bem atenção. A barriga era uma só, o ventre um só. 2 irmãos estavam lá dentro, um mais peludo e outro mais liso. O peludo foi chamado de Esaú, e o liso chamado de Jacó. Mas a Escritura diz que quem nasceu primeiro, segundo a palavra da história, foi Esaú. No entanto, a mãozinha de Jacó estava agarrada no calcanhar. Esse eu quero eu, né? Aqui colocaram o nome de Jacó. O pai dos 2, que era Isaque, amava a Esaú, gostava de Esaú, segundo a carne. Isso era segundo a carne dele. Porque às vezes tem pai que se apega muito com certos filhos, com filhos que nem são tão assim na presença de Deus. Esaú era caçadora, peludo, deveria ser mais bonito, a aparência dele era peludo, a diferença. Eles eram gêmeos, mas um era liso. E é interessante que as pessoas mais desprezíveis dessa terra são aquelas que Deus escolhe. Deus gosta mais das desprezíveis. Sabe por quê? As pessoas desprezíveis, elas abrem mais o coração. Elas são mais assim, rejeitadas e têm o coração mais quebrantado. Então nós estamos falando aqui sobre eleitos, escolha de Deus. Mas Deus escolheu assim aleatoriamente. Sabe uma coisa? Não sei se eu escolho esse peludinho aí, esse ursinho aí, ou vou escolher esse liso. Eu não sei que não. Antes de se formarem no ventre, Deus os colocou ali para propósitos. Se vocês prestarem atenção, Deus fez uma história para que desse para nós um exemplo, uma figura, uma representação. Pronto. É igual isso aqui é uma figura. Isso aqui é uma figura chamada aliança, da aliança que eu tenho com a mão
esposa. Figuras são coisas que representam a outra. Então, Abraão, veja bem, representa Deus, o seu filho Isaac representa Jesus, e aí vem. Mas em certo momento, a Rebeca, ela representa também. Jesus, quando morreu, tinha 2 judeus crucificados. Presta bem atenção nisso. Um blasfemava. A Bíblia diz que Esaú, ele era fornicário. Ele era fornicário. Andava com muitas mulheres. Mas o pai gostava dele, porque ele era caçador. Jacó temia Deus. Veja bem, uma mulher, 2 filhos. Pai, 2 filhos. Jesus no meio e 2 malfeitores. Vamos dizer assim, não sei se ele estava no meio, mas eu acho que estava. E um blasfemava. Mas o outro repreendeu aquele que blasfemava, confessou que Jesus era inocente e que eles estavam ali por causa dos seus pecados. Veja outra cena simbólica. Outra cena simbólica. Um era escolhido, o outro não. Como que aquele homem falou essas palavras, falando que Jesus era justo, sendo ele pecador igual ao outro? Como que ele falou aquilo? Como que ele repreendeu o outro? Só foi pelo Espírito de Deus. Com certeza, quando ele estava lá preso e ouviu falar do que estava acontecendo, e certamente eles ouviram os guardas torturando Jesus durante a noite, porque Jesus não dormiu. Se vocês lerem a história, ele não dormiu. Foi pedra no horto, dali foi passando pela mão dos homens, e à noite sofreu a noite toda. E apanhou, sofreu a noite toda. Às vezes nós lemos a história e não percebemos a gravidade. Mas é bem capaz que aquele malfeitor, ele começou a pensar: por que estavam fazendo aquilo com aquele homem? Certamente o Espírito Santo já estava ali trabalhando no coração daquele homem. Mas o outro sabia que ia morrer qualquer hora, não estava nem pensando nisso. Temos outro caso para vocês pensarem. Pensem comigo. Havia 2 mulheres prostitutas, todas 2 na mesma situação, no templo do rei Salomão. As 2 tiveram filho praticamente no mesmo tempo. E uma deitou, presta bem atenção, uma se enrolou, deitou sobre o seu filho e o matou. Mas de noite, ela vendo o seu filho morto, ela foi de mansinho, pegou o seu filho morto, colocou no lugar da outra que estava dormindo, e pegou o filho vivo da outra e colocou junto na sua cama. Quando a outra acordou pela manhã, viu que o filho que estava com ela não era o seu filho. E as 2 começaram a discutir. Você roubou meu filho, esse filho não é meu. Não, o seu, o meu é esse aqui. E a situação ficou tão grave que as 2 foram diante do rei Salomão. Foi um propósito de Deus, mas foi um sinal de Deus para nós entender quem são escolhidos. Aquelas 2 mulheres, 2 filhos, 2 mulheres, 2 filhos. Um morto, outro vivo. Mas a mulher que era má queria ficar com o filho vivo da outra. Salomão, então, para testar o sentimento, Deus lhe deu uma sabedoria incrível ali. Ele, para testar o sentimento das mulheres, mandou trazer uma espada e dividiu a criança no meio e dá metade para cada um. A criança viva e acabava o problema. Quando veio o militar lá com a espada, certamente aquela bem grande para dividir a criança no meio. Certamente, não sei se ele chegou a levantar ou chegou. Aqui era a mãe da criança viva. Sentiu no seu íntimo que era preferível ficar sem a criança, mas deixá-la viva. Mas o sentimento da outra também se manifestou. É interessante isso. Ela disse: não, antes, nem meu nem seu. Aí Salomão percebeu que aqui era a mãe, não queria que o filho morresse, e aquela que não tinha sentimento por aquela criança. Aí Salomão mandou entregar a criança à mãe verdadeira, e todos ficaram maravilhados de ver a sabedoria que Deus deu a Salomão. Mas o interessante é que aquela mãe, cujo filho estava vivo, representa a igreja na terra.
Para aí, preste atenção para você depois não dizer assim, puxa, eu não prestei atenção. A mãe que não era do filho vivo não tinha sentimento. Nem pelo dela e nem pelo filho da outra, porque ela podia, mas se chorando, meu filho morreu, meu filho. Nem isso ela fez. Presta bem atenção. Então, no final das contas, depois das brigas, a mãe verdadeira ficou com o seu filho vivo. Assim é a igreja. Existem duas mulheres na terra, só tem duas mulheres na terra. Uma mulher é casada, e a mulher do diabo são todos aqueles que compõem, não é, o corpo com os mundanos. A Bíblia chama de mulher alvoroçadora, adúltera. A outra que ficou com o filho, por que também estava no pecado? Porque nós fomos resgatados do pecado. As duas eram prostitutas. Porque todo mundo que nasce nessa terra já nasce prostituído no mundo. No final da luta, a igreja sai com seu filho vivo. O filho representa a nossa nova personalidade, pois a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 23, que nós somos a universal igreja dos primogênitos. Espera aí, irmão, calma. Pense. Vamos voltar para o Egito. Tinha dois povos no Egito, duas mulheres. Um povo estava casado com o Egito, que era os egípcios, casado com os ídolos. Um outro povo que estava na mesma bagunça estava sendo retirado, que era o povo judeu. Em uma determinada noite, os filhos da prostituta, sem sentimento, morreram todos. Os primogênitos. Presta bem atenção. Isso tudo são histórias que Deus criou, dirigiu, para deixar mensagem para nós para esses últimos dias. Agora, a outra mulher, os judeus, saíram com seus filhos vivos, com os primogênitos vivos, porque eles tinham a marca. Eles eram escolhidos. Por isso que esse texto aqui é um texto assim, muito profundo para você estudar, porque você tem que conhecer as histórias, para vocês entenderem que Paulo está dizendo: nem todos os que são nascidos no ventre são filhos. Foi dito a ela, vou perguntar novamente, aqui do lado dos varões, qual era o nome da mulher que teve 2 filhos no ventre? Não pode falar, você não pode dar cola, não. Então, qual é o nome dos 2 filhos? Como é que é o nome? Quem que Deus escolheu? Jacó. Então nem todos que são nascidos em Israel, faz de conta que a mulher representa a nação. Nem todos que são nascidos em Israel são israelitas. Mas como Deus pode escolher alguém que ainda não tinha feito bem ou mal? Os teólogos não acreditam, não aceitam de jeito nenhum que nós viemos dos céus. E que a coisa começou foi lá e não no jardim do Éden. Lá sim é que houve a batalha. Nós não lembramos, mas estávamos todos nós lá, até os que vão nascer aí. E lá houve uma divisão. Quem aceitou, quem crucificou a Jesus e quem não crucificou. Quem crucificou a verdade e quem não crucificou a verdade. Lá houve a divisão. Por isso que Judas foi escolhido dentro desperdido para cumprir o seu trabalho que ele já fez lá no céu. Não que Deus sorteou. Eu quero a irmã Lucimar e não quero a irmã Isabel. Isso não, irmãos. Essa é uma escolha eterna. Por isso Paulo, mais adiante, ou antes, no capítulo 8, ele diz: os que dantes conheceu, também os santificou e os predestinou. Os que dantes conheceu. A mesma palavra que o apóstolo Paulo falou, os que dantes conheceu, porque ele sabia e conhecia do Velho Testamento, que está cheio de evangelho pregado ali, boas novas. Também o próprio Deus, através ali de Jeremias, disse: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci.
Aleluia! Então Paulo diz: os que dantes conheceu, também os predestinou. Veja bem que é obra consumada. Por isso o Espírito Santo não salva todo mundo, não convence todo mundo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor é poderosa, né? Quer uma coisa? Capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Claro, o Senhor já tinha conhecido eles, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Agora preste atenção: e aos que predestinou, algo consumado, já realizado no plano de Deus, sobre determinadas pessoas que nascem neste mundo. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ele usa um verbo passado, quer dizer, algo já algo realizado, algo determinado, algo já dentro do plano de Deus, como o Senhor falou para Jeremias: antes que saísse do ventre, eu te santifiquei. Eu te santifiquei. Eu não vou te santificar depois que saiu do ventre, não. Eu já te santifiquei, já te separei. E as nações eu te dei por profeta. Por isso o apóstolo Paulo fala: nem todos que são nascidos em Israel são israelitas, ou seja, são salvos. Nem por serem da descendência de Abraão. Não, eu tenho sangue de Abraão, eu tenho sangue judeu. Hoje nós vemos aí uma raça de evangélico colocando todo o judeu lá em cima, achando que todos os judeus é povo de Deus. Não são povo de Deus. Por que o apóstolo falou isso, sendo ele judeu? Vamos lembrar a história de Abraão. Abraão e Sara cumpriram a promessa de Deus por eles mesmos, por eles próprios. Então o filho nasceu por milagre. Não, Abraão e Sara não puderam fazer acontecer o plano de Deus, nascer o filho da carne de Abraão e de sua esposa Sara. Eles já eram avançados em idade, já tinha parado o tempo de produzir. Mas Deus, mostrando algo assim impossível para o homem, na velhice de Abraão, como Deus também trouxe o seu filho já no final dos tempos, depois de muitos milênios, de muitas lutas, Jesus apareceu nos corações. O Isaac nasceu então por promessa, foi um milagre. Presta atenção nisso. Isaac nasceu por milagre, e não pela vontade da carne de Abraão e Sara. Eles até tentaram, se esforçaram em gerar um filho, mas esse filho não foi gerado, mas segundo a promessa. Qual foi o filho que eles geraram? Qual foi o seu nome? Israel. Quer dizer, Sara se vendo assim muito velha, achou o seguinte: bom, Deus prometeu, deve ser assim, né? Vou pegar minha escrava, vou dar para o meu marido e ela vai gerar um filho para mim, porque como eu já disse, os filhos dos escravos pertenciam aos seus senhores, não pertencia ao pai e mãe. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, nasceu Isaac por promessa, escolha de Deus. Esse Isaac representa Jesus. Por isso que Maria não pôde conhecer nenhum homem para gerar a Cristo. Assim também Isaac nasceu não pela vontade de Abraão e nem pelo ventre de Sara, que já estava amortecido, estava morto. Mas Deus revigorou e ressuscitou ele no seu ventre, e nasceu Isaac perfeitamente. Mais uma vez, uma mulher com 2 filhos. Um filho da escrava e outro filho da livre. Os filhos estavam na mesma casa, mas um era escravo, era filho da escrava, Agar. O Isaac era filho da livre, porque ela era a esposa legítima de Abraão. O que aconteceu na história? Vamos lembrar. O filho da escrava, que era o Ismael, perseguia o Isaac. Era um pequeno de irmãos, né? Mas Sara ficava enciumada com aquilo. Certa vez Sara falou para Abraão para mandar a escrava e o filho embora, pois a escrava pertencia a ela, não era nem para Abraão, era dela. Abraão achou que não ia, porque ele também era filho dele. Mas Deus apareceu para Abraão para que a história fosse dirigida corretamente e disse: olha, não
tenha medo de dar ouvido à tua mulher Sara. Faz o que ela te manda. Aí a Bíblia diz que Abraão então pegou a estrada do seu filho e mandou embora sem nada. Não levaram nenhuma herança, nenhum dinheiro, nenhum valor. Que coisa, irmão. Parece uma injustiça, não parece? Mas vamos recorrer à história. Nem todos que estão nascidos na casa de Abraão são filhos de Abraão, de Deus. O filho da estrada representa os filhos do inimigo, os ímpios, que quando chegar a hora eles vão sair dessa terra, vão ser mandados embora sem herança. Eles não terão a herança da vida eterna, porque não são escolhidos de Deus. Não são escolhidos de Deus. Em certo momento Josué disse assim: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Aí o povo de Israel: nós serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós vamos servir. Aí Josué falou para eles: vós não podereis servir ao Senhor. Josué sabia que o Senhor vos enredará, porque vós pecareis, fareis isso, assim, tudo que Josué falou, eles fizeram. Por isso que não depende do que quer. Eu vou entrar para a igreja, vou entrar para a lei dos crentes, como fala aqui em Pernambuco. Vou entrar para a lei dos crentes. Pode querer, pode vir, mas não é a vontade da pessoa, não. Tem que ser escolhido. Para entrar no céu tem que ser escolhido. Então, você sabe por que vocês estão aqui? Vocês são escolhidos. Agora, não brinque com isso, que Deus pode tirar uma pedra de vocês, pode botar uma lepra em vocês, como vai fazer com os crentes na grande tribulação. Sabe por quê? Eles brigam com esse trabalho eterno que Deus fez, amando o mundo, porque dá prazer na carne. Isso é uma coisa muito profunda que eu estou falando para vocês. Não foi vocês que escolheram para estar aqui. Foi Deus. Deus já conhecia vocês. Antes de vocês entrarem no ventre da mãe de vocês, Deus já conhecia vocês. Ele já tinha escrito a história de vocês, como Davi disse em Salmo. Meu corpo ainda não era formado, tudo isso estava escrito no teu livro. Meus ossos iam sendo formados ainda, e já estava lá tudo escrito. Aleluia. Por isso Paulo falou aqui, diz que Dante conheceu muito antes da fundação do mundo. Aleluia. Por isso, é um trabalho eterno, é um trabalho profundo. Os judeus são o povo de Deus. O povo de Deus são os descendentes, aleluia, de Abraão. Os descendentes de Abraão têm que nascer de Isaac. São os filhos que agora creem em Jesus. Jesus é Isaac. Isaac é Jesus. É uma figura de Jesus.